Todo mundo que acompanha MMA já sacou qual o plano do Islam Makhachev, que é esperar o resultado da luta principal do UFC 315. Caso Belal Muhammad vença, ele não tem o que fazer, vai ter que enfrentar o Ilia Topuria. Afinal, Islam Makhachev não tem como subir para enfrentar o seu parceiro de treinos. Iria trazer uma baita inimizade, teria que praticamente expulsar o Belal Muhammad da equipe. O próprio Khabib Nurmagomedov, líder da equipe, nunca curtiu essa ideia dos dois se enfrentarem. Agora, caso Belal Muhammad perca o cinturão dos meio-médios e o Jack Della Maddalena se torne o campeão, aí sim o Islam Makhachev com toda certeza vai subir de categoria para tentar o duplo campeonato. O próprio australiano já deu sinal verde caso vença, para sua primeira defesa ser contra o Islam Makhachev. Mas nessa espera, o russo acaba travando a categoria peso leve, que tem pelo menos 2 desafiantes ao cinturão. Desses dois, quem é mais garantido que vai disputar o cinturão é o Ilia Topuria, que largou seu cinturão dos penas para subir de vez para o peso leve, e diz que o UFC prometeu um title shot direto, mas como o Islam Makhachev não quer enfrentar o Ilia Topuria porque ele veio do peso pena, nem o Charles do Bronx porque é uma revanche, ele praticamente descarta todos os desafiantes, travando a categoria. Mas parece que essa enrolação finalmente vai chegar ao fim, já que o Ilia Topuria anunciou no seu perfil do X que está em camp de treinamento, dando a entender que está com luta marcada. Junto com esse tweet, o jornalista espanhol Álvaro Colmero, que tem informações privilegiadas sobre o Topuria, já que ele está mais perto do ex-campeão dos penas, diz que o Ilia Topuria vai lutar na Semana Internacional da Luta no dia 28 de junho por um cinturão. E ainda acrescentou depois dizendo que não vai ser por um cinturão interino. Disse que ou vai ser pelo cinturão linear dos leves ou pelo cinturão vago. Ou seja, acabou a paciência do Dana White. Levando em conta isso, só tem 2 cenários possíveis. Ou o UFC conseguiu convencer o Islam Makhachev a defender seu cinturão contra o Ilia Topuria, ou o UFC vai tirar o cinturão do russo, já que ele quer subir de categoria, colocando Ilia Topuria para disputar o cinturão vago contra o Charles do Bronx. Claro, essa segunda opção é a mais difícil de acontecer, até porque iria criar uma inimizade entre o UFC e o russo, que é o lutador ativo com mais seguidores no Instagram, ou seja, é um dos atletas mais populares da empresa. Criar uma inimizade com o Islam Makhachev poderia atrapalhar as negociações para as lutas futuras. Por isso eu acredito que o UFC conseguiu convencer o russo a enfrentar o Ilia Topuria. E se você ver alguns vídeos anteriores do canal, sabe que eu sempre achei essa luta mais provável de acontecer. Isso porque o UFC precisa de uma luta grande para a Fight Week, e no momento não existe combate maior que Makhachev versus Topuria. Talvez só John Jones contra Tom Aspinall, que eu realmente não sei se vende tanto assim, porque o americano nunca foi um grande vendedor de pay-per-view. Ou um retorno do Conor McGregor, que nesse momento eu acredito ser praticamente impossível. Então, se quiserem fazer o maior evento do ano no dia 28 de junho, a luta principal tem que ser Makhachev vs Topuria. Principalmente porque o Dricus du Plessis contra Khamzat Chimaev não vai poder acontecer nessa data. Ou seja, as opções para o main event do UFC 317 estão diminuindo. O evento necessita da disputa do cinturão dos leves. E caso eu esteja errado e o Islam Makhachev bata o pé e não queira enfrentar o Ilia Topuria, o UFC vai tomar o cinturão do russo e fazer ele subir para os meio-médios, mesmo que o Belal Muhammad vença. Isso seria uma ótima notícia para o brasileiro Charles do Bronx. Afinal, a única forma dele disputar o cinturão é com o Islam Makhachev fora da jogada. Então isso seria uma ótima notícia para o brasileiro. Mas como eu disse, não acho que vai acontecer. Até porque não faz sentido nenhum estragar as relações com o lutador número 1 peso por peso dessa forma. Acho que vão convencer o Islam Makhachev a defender seu título contra o Topuria. Mas em caso de vitória do Jack Della Maddalena, existe a possibilidade do russo abandonar o cinturão dos leves e subir de categoria para os meio-médios, igual o Ilia Topuria fez. Aí sim o espanhol lutaria pelo cinturão vago contra o Charles do Bronx na Semana Internacional da Luta. Essa categoria está uma bagunça que só, difícil de prever o que vai acontecer. Mas minha aposta é que logo logo teremos o anúncio de Islam Makhachev versus Ilia Topuria para o UFC 317.
Péssima notícia para o Charles, que vai ter que enfrentar ou o Arman Tsarukyan ou o Paddy Pimblett. Parece que o Dana White botou uma pressão no russo e deixou o Islam Makhachev sem ter para onde correr. Ou aceita enfrentar o Ilia Topuria, ou vai ter que abandonar o cinturão e subir de vez para os meio-médios. O lado bom disso é que finalmente vamos ter um desenrolar dessa categoria peso leve. Mas é claro, tudo que eu falei nesse vídeo foi a minha opinião e eu quero saber a de vocês. O que acharam de toda essa história? Vamos ter Topuria vs Makhachev na Semana Internacional da Luta? Ou vai ser o Charles do Bronx? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Por favor, caso você tenha gostado desse vídeo, quero te pedir para deixar o seu like, que me incentiva a trazer mais vídeos aqui e ainda mostra para o YouTube que você gosta dos vídeos do canal. Se inscreve também, a sua inscrição é a melhor maneira de recompensar o meu trabalho, além de possibilitar que o canal continue existindo. Então por favor, se inscreve. Trago vídeo quase todos os dias aqui no canal, e para você não perder nada, tem que ativar o sininho. Não perde o meu último vídeo também, onde eu dei o meu palpite para a luta principal do UFC de amanhã, onde eu disse quem, na minha opinião, vai vencer entre Carlos Prates e Ian Garry. Corre lá para descobrir a minha opinião e saber porque eu acho esse um teste de fogo para o brasileiro. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.